Oi, pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aí a mais uma videoaula. Eu havia comentado com vocês na última videoaula a respeito do projeto de pesquisa. Então, eu fiz uma introdução a respeito da disciplina de trabalho de conclusão de curso 1, onde eu deixei algumas reflexões acerca do que é pesquisar, a importância da pesquisa e o quanto é bonito e o quanto é importante a pesquisa. Então, convido vocês a essa reflexão e qualquer coisa a gente pode discutir um pouquinho depois, tá bom? Como eu havia comentado, lá no finalzinho da última aula, eu falei para vocês a respeito das partes de um projeto de pesquisa. E como primeira observação, nós vamos falar um pouquinho nessa videoaula, nesse primeiro momento, a respeito da escolha e delimitação do tema de pesquisa. O quanto é importante a gente delimitar esse tema de pesquisa. Então, mais uma vez, eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar uma tela para que eu possa apresentar algumas coisinhas aqui. Bom, gente, então, retomando um pouquinho do que eu falei lá na última aula, paramos aqui, nas diferentes partes de um projeto. Então, eu apresentei para vocês aí a estrutura de um projeto de pesquisa, desde a determinação do tema e o problema de pesquisa, até a organização da bibliografia. E como eu falei para vocês, o primeiro passo, a primeira coisa que nós vamos fazer para escrever o nosso projeto de pesquisa é definir o tema de pesquisa. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa escolha e delimitação do tema. Bom, como eu já mencionei, a definição do tema de uma pesquisa é o primeiro passo para a sua realização. Por quê? Porque a partir do tema é o seu pontapé inicial. É a partir desse tema que você vai ter condições de especificar os seus objetivos, identificar a sua questão-problema, né? Identificar a questão-problema, os objetivos, as hipóteses, a metodologia, ou seja, todos aqueles passos do projeto de pesquisa, eles vão tomar como base esse tema que você vai considerar para ser trabalhado, tá bom? Então tem uma definiçãozinha aqui para tema, que é um assunto amplo e até certo ponto vago, acerca do qual se pretende realizar um trabalho científico, seja uma tese, um artigo, um projeto, etc. Uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, enfim. Né? Então, é um assunto mais amplo. E a partir desse assunto mais amplo, a gente começa a dar uma especificada mais, né? A gente parte do geral para vir para um caso mais específico, dando uma funilada realmente aí. Tá? Bom, então aqui alguns exemplos, né, de temas os quais a gente pode pensar: cultura organizacional em empresas de auditoria, acesso e permanência de estudantes pertencentes a grupos subrepresentados no ensino superior, estilos de liderança em executivos da área financeira, aplicação de sistemas dinâmicos discretos caóticos em modelos computacionais, a geometria analítica e sua relação com o curso de graduação da área das ciências exatas. Posso falar como caso particular aqui, né, de pesquisas as quais eu desenvolvo, posso colocar, por exemplo, como um tema de pesquisa, códigos corretores de erros e suas aplicações na área biológica. Poderia falar também de geometria hiperbólica aplicada a sistemas de comunicação, equações diferenciais Fuchsianas aplicadas a problemas envolvendo transmissão de informação. Ou seja, nós temos aí um tema amplo, o qual a gente vai poder agora começar a funilar, para conseguir chegar realmente na definição da nossa questão norteadora, a nossa questão problema. Então, a partir desse tema, a gente vai conseguir identificar, ou a gente vai, né, a ideia é que nós identifiquemos aí um problema.
uma questão para ser respondida. Porque pensa bem, quando você tem uma questão para ser respondida, quando que fica mais fácil, né? Porque você sabe, você tem um caminho ali para seguir para chegar naquela resposta. E esse caminho que nós vamos trilhar aí, desde a definição do tema, é justamente essa escrita do projeto de pesquisa de vocês. Bom, algumas questões muito importantes a se considerar quando nós escolhemos o tema de pesquisa. E isso eu acho muito importante que vocês tomem nota para quando vocês estiverem aí no processo de construção do trabalho de vocês, para que tudo fique muito bem organizadinho. Então, quais são as questões? Quem são os autores clássicos e contemporâneos mais importantes da área? Ou seja, a sua pesquisa, ela iniciou lá no ano de 1900, a sua pesquisa não, mas esse tema o qual você está estudando, tiveram pesquisas muito importantes lá na década de 60. Então, quais são os autores, quais foram as contribuições desses autores lá nessa época? Mas agora, por exemplo, em 2015, 2020, tem trabalhos desenvolvidos na área? Quais são os autores que estão desenvolvendo esses trabalhos ou desenvolveram esses trabalhos? Quais foram os resultados que eles obtiveram? E como que a partir desses autores clássicos e contemporâneos, nós podemos dar continuidade na pesquisa? Quais são os principais periódicos científicos desta comunidade? Ou seja, a partir desse tema que nós estamos definindo, quais os principais periódicos, quais os principais artigos, onde você consegue encontrar os principais artigos dessa área? Existem livros recomendados sobre o tema? Quais são? Onde posso localizá-los? Quais os principais conceitos envolvidos nesse assunto? Quem os definiu? Ou seja, a partir do tema, você começa agora a encontrar assim ou a buscar informações a respeito das referências que você vai utilizar. Ou seja, o referencial teórico que você vai utilizar para você ter aí uma revisão de literatura do seu trabalho, ok? Então, você vai ter trabalhos os quais já foram desenvolvidos, você vai ter ali artigos para você analisar, para você estudar, seja de autores clássicos, autores contemporâneos. Você vai identificar se existem livros nessa área, né, quais são os mais importantes, né, quais os mais recomendados, onde que você conseguirá encontrá-los, principalmente agora nessa época de pandemia, onde a gente procura ter um acesso mais online, né? Então vamos buscar aí, tem tantas bibliotecas virtuais, tem tanto acervo virtual aí onde você pode buscar essas informações em termos de livros, periódicos, né? A questão ali a última questão, né? Os principais conceitos envolvidos nesse assunto, quem os definiu, ou seja, para você ter bem referenciado, né? Todos aqueles conceitos envolvidos, beleza? Então fica aí para vocês mais esse trabalhinho aí para vocês pensarem um pouquinho, desde a escolha e a delimitação do tema e como que você vai organizar agora a sua vida a partir dessa definição do tema para a escrita do seu projeto, ok? Então essas são algumas questões que eu vou deixar aqui e agora eu vou para a continuação, né? Porque como eu falei para vocês na última aula, eu deixei essa última parte, como já era um novo assunto, né? Achei melhor deixar para essa aula para que a gente pudesse trabalhar de maneira completa a partir do tema de pesquisa, né? Então, o objetivo aqui, né, continuação, falar um pouquinho mais sobre essa escolha e delimitação do tema, falar um pouquinho sobre a escolha do objeto de pesquisa, e um tema muito relevante, um tema muito importante, leituras. Por quê? A importância da leitura na pesquisa e o quanto isso vai fazer diferença para você, ok? Bom, então eu falei para vocês a respeito do tema de pesquisa. Bom, mas aí a partir desse tema de pesquisa, que é uma maneira mais ampla, uma maneira mais geral, a gente vai ter que buscar formas de afunilar isso aí, né, de dar uma restringida um pouco, não ficar tão amplo aquele assunto. Então, nós podemos agora delimitar o objeto de pesquisa.
A definição precisa do que vai ser estudado é fundamental para o sucesso da pesquisa. Como eu já falei para vocês, né, a gente já definiu lá atrás, o ponto de partida de uma pesquisa é um problema para ser resolvido dentro de um tema já definido. Ou seja, você tem o seu tema, mas aí desse tema, que pergunta que nós temos para ser respondida? Qual a questão que nós temos para responder? Por quê? Porque a partir do momento que você delimita isso possibilita um maior aprofundamento sobre o assunto. É necessária para reduzir a abrangência, para torná-la mais precisa e rica. Então, quer dizer, aquele assunto mais amplo, você começa a restringir para fazer com que isso se torne mais preciso e mais rico. Né? Porque você não precisa ficar naquela coisa, nossa, mas o assunto é tão amplo, então eu posso ir para cá, posso ir para cá, posso ir para... Não, vamos ser mais direto e objetivo. Né? Então, tem o tema, vamos definir o objeto, a questão norteadora, a questão de pesquisa, para que você consiga ir direto no ponto, para que seja preciso e rico na construção do seu trabalho. Então, coloquei aqui alguns exemplos. Então, vamos pensar que você tem lá algo mais amplo e você está restringindo aquilo. Então, imagina que você inicia lá com ética. Aí você vem, peraí, vamos falar sobre ética e sociedade. Vamos falar sobre ética e sociedade no Brasil. Vamos falar sobre ética e sociedade no Brasil nos dias de hoje. Fractais. Fractais geométricos, mas nós vamos trabalhar com fractais geométricos no ensino. Códigos. Olha lá, códigos corretores de erros, bem amplo. Códigos de bloco, é uma classe de códigos corretores de erro. Códigos de bloco, nós vamos falar sobre os códigos de blocos lineares. E dentro dos códigos de blocos lineares, nós vamos atacar um caso bem particular, os códigos BCH. Álgebra, bem amplo. Estruturas algébricas. Opa, nós vamos trabalhar com os corpos de Galois. Mas espera aí, nós vamos trabalhar com as extensões dos corpos de Galois. E além disso, vamos trabalhar com as aplicações em biologia para que eu tenha uma análise algébrica do código genético. Então, veja bem, a gente partiu de um geral para chegar numa coisa mais particular, uma coisa mais específica. A gente está definindo um objeto de pesquisa. Bom, a partir daí, gente, a gente começa agora a trabalhar com a pesquisa bibliográfica. A leitura, a localização de fontes, consulta de fontes, anotações, resumos, fichamentos. Então, a partir dessa busca que você vai fazer, seja online, né, hoje mais online pelo fato da pandemia, toda essa questão do isolamento social, você vai ter essa consulta, e a partir dessa consulta você começa a sua leitura, as suas anotações, para que você tenha ali as informações para referenciar o seu trabalho. Então, a pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de informação escrita para coletar dados. É utilizada em todas as pesquisas, para quê? Para que você tenha fundamentação teórica como fonte de informação. Então, tudo tem que ser fundamentado. Então, você vai trabalhar com um determinado tema, um objeto de pesquisa, mas você tem que ter uma fundamentação teórica por trás. Deve ser relevante, atualizada, relacionada à temática, respeitando os direitos autorais. Ou seja, você vai ter que referenciar tudo isso. Toda pesquisa inicia-se com uma situação que gera dúvida, que pode ser caracterizada através de uma questão norteadora originada a partir da definição da situação a ser discutida, investigada e solucionada. Ou seja, você vai ter o teu tema com o teu objeto de pesquisa, onde você vai ter uma questão ali para responder. Por que questão norteadora? Ela que vai te nortear. A partir dessa pergunta que você vai ter formas de chegar nessa resposta. Ela vai te nortear, ela vai te levar a essa resposta. Ok? Para você não ficar perdido. Bom, e aí sobre esse problema de pesquisa, nós temos ali a questão da causa, né, o porquê ele ocorre, o estudo, o que outros pesquisadores dizem, né, então você vai ter as suas referências para você analisar através desse estudo, o que outros autores, o que outros pesquisadores dizem a respeito do assunto para que você chegue na solução. Que evidências podem ser apresentadas? Né? Bom, e aí essa questão da pesquisa bibliográfica,
essa questão de você buscar informações, leva na leitura. Você vai precisar ler muito, tem que ter o gosto pela leitura, né? Uma biblioteca é como um manancial de sabedoria, isso é muito bonito. Nela, há tesouros culturais do passado, os progressos científicos e tecnológicos do presente e as previsões do futuro. Eu acho muito bonito essa afirmação. Por quê? Porque ali você vai conseguir essas informações. Desde o passado, presente, previsões do futuro. E aí, gente, para essa questão da pesquisa e a leitura que está por trás, né, que vai ser muito importante nesse processo, é importante destacar alguns tipos de leitura: a formativa, a informativa, a distrativa. A leitura informativa deve ser realizada com vista ao objetivo pesquisa, senão se torna distrativo. Né? Então você não pode distrair ali, né? Você está buscando uma informação. É necessária uma leitura sistematizada, favorecendo o pensamento reflexivo para surgir o conhecimento científico, então aquela leitura crítica que você vai fazer a respeito do assunto. A leitura inteligente ela é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer trabalho científico. E aí, gente, existem as diversas técnicas para compreensão de um texto. A seguir, serão apresentadas ali 3 técnicas de leitura. Vamos a elas? Primeira delas, primeira leitura, é a ideia de decifrar, para depois você interpretar e, enfim, compreender. Então, no processo de decifrar, você vai identificar elementos que prejudicam a interpretação do conteúdo, você vai identificar termos, datas, nomes, conceitos, ideias ou argumentos desconhecidos. É aquele momento de recorrer a dicionários, outros textos ou professores. Então, você está sondando ali a área. Não é a hora de você fazer essas anotações e é aquele momento do argumento, né? É o momento de você buscar as respostas através desses termos desconhecidos. Você está decifrando nessa primeira leitura. No segundo momento vem a fase da interpretação. É o entendimento do todo e da unidade de pensamento. É aquele momento, gente, de você identificar a ideia central que sustenta os conteúdos, os elementos-chave e a linha de raciocínio do autor. Naquele momento, realmente, a própria palavra diz, da interpretação, buscar o cerne do assunto, a ideia central do assunto. Quais são os pontos-chave? Como que está sendo a linha de raciocínio desse autor? Para, enfim, você chegar na fase da terceira leitura, que é a compreensão, compreender. Então, ali nessa terceira leitura que você vai ter a compreensão efetiva dos conceitos fundamentais, onde você chega na essência do texto, certo? Então, você vai partir daquela leitura onde você está decifrando, né? Você vai identificar elementos que você não conhece, você vai recorrer a fontes para buscar todos os entendimentos ali de coisas que ainda estão obscuras, passar para a fase da interpretação, onde você vai buscar a essência do assunto, né, a ideia central do conteúdo, quais são os elementos-chave, para que você consiga compreender efetivamente esse assunto, os conceitos fundamentais. Beleza? Então fica a reflexão aí para vocês a respeito dessa ideia da leitura e o quão importante é isso na pesquisa. Bom, falando em particular do TCC, no processo de construção do projeto de TCC, é necessário organizar diferentes conhecimentos, diferentes ideias e diferentes análises sobre o assunto. A organização dessas ideias em um texto único, né, não é fácil, porque você vai ter ali uma série de informações, uma série de fontes que você vai pesquisar, você vai ter artigos, você vai ter livros, você vai ter tese, dissertação para você ler, para você interpretar, para você, enfim, fazer as suas anotações. E esse processo de organização dessas ideias em um único texto, ele não é fácil, principalmente assim, nesse início, né? Igual eu falei lá na última aula, você vai ter aquele primeiro momento onde você vai se sentir um pouco perdido, entre aspas. Mas é o que eu falei, a questão da persistência e você correr atrás disso. Você buscar o seu colega, o seu professor, para que você tenha subsídios para conseguir dar andamento na tua pesquisa, ok? Para auxiliar nesse processo de organização,
construa suas fichas de anotações. Então, aqui tem uma dica muito importante, a questão dos fichamentos, né? E aí, nesses fichamentos, é onde você vai poder fazer as citações diretas ou indiretas dos trabalhos que você está estudando. Vai ter uma videoaula onde a gente vai falar só sobre isso, dessas citações, tanto as diretas quanto as indiretas, né? Mas em resumo, né, seria aquele momento que você vai trabalhar com informações daquele texto, daquele artigo, daquela tese, daquela dissertação que você está trabalhando, onde você vai retirar informações desses trabalhos. E isso vai ser de forma direta ou de forma indireta, né, vai ser na forma realmente da escrita. Como que você vai fazer isso? Né? Mas é a partir do momento que você tem essa fonte, você está retirando informações dessa fonte. Bom, é importante também nesse processo de leitura a identificação de diferentes obras, o conhecimento do conteúdo, fazer citações, analisar o material, criticar, elaborar uma crítica, né? Tem um pensamento crítico em cima disso, auxiliar e embasar a produção de textos, ou seja, tem aí, a partir dessas diferentes obras. Então é muito importante, gente, que no processo de construção do trabalho de vocês, essa questão da pesquisa, que você tenha várias fontes de informações. Lembra que eu falei dos autores clássicos, contemporâneos? Então, a partir do momento que você tem uma bibliografia rica, você tem uma quantidade boa de obras, de informações, para que você possa recorrer, fazer suas análises, fazer suas interpretações, sua análise crítica, comparar resultados, e a partir da sua questão norteadora, tendo isso como referência, tendo isso como base, como que você consegue chegar na solução do seu problema? Você tem um embasamento para isso. Aqui tem um exemplo de uma ficha de leitura, né, onde você pode utilizar como uma forma de te auxiliar nesse processo de construção. Então você tem lá o título, o tipo da obra, né, você está trabalhando com artigo, você está trabalhando com livro, um capítulo de livro, uma dissertação, uma tese, enfim. Qual que é o assunto que você está trabalhando? Aí a referência, nós vamos falar também numa videoaula sobre as referências bibliográficas, né, quais as normas de referenciar, seja referência de um livro, referência de um artigo, referência de, enfim, de uma dissertação, de uma tese. O resumo, né, de maneira geral, o que está nesse trabalho, e as citações, que eu falei direta e indireta. Né? Bom, e aqui tem uma tabelinha, né, explicando aí as diferenças entre o resumo e o fichamento. Nos resumos, o destaque são para os elementos mais importantes, apresentação concisa dos pontos relevantes, seleção e exposição das principais ideias, condensação do texto. No fichamento, tem um destaque para os elementos mais importantes também, o desenvolvimento dos pontos relevantes, a produção de uma nova conclusão a partir das principais ideias, então você vai ter a tua análise crítica ali, e o uso de citações do autor. Uso indicado para resumos, alunos que já possuem domínio do assunto, como uma forma de relembrar o assunto, e o fichamento para alunos que estão em busca do domínio do assunto, como forma do entendimento. Então, para vocês que estão iniciando agora na pesquisa, eu acho que essa técnica do fichamento ela é muito importante para que vocês comecem a amadurecer essa ideia da pesquisa, né? Uma forma de aprofundar, uma forma de dominar o assunto que vocês vão trabalhar. Bom, eu acho que esse aqui está meio repetindo aqui, né? Vamos só repetir o slide. E aí, o que já vai dar, assim, um gancho para uma próxima videoaula que eu vou trazer para vocês, que é sobre as referências bibliográficas, informações que são indispensáveis na identificação do documento que você está estudando, que você está lendo, né, fazendo a sua leitura, o seu fichamento, a sua análise crítica ali. Identificação do autor, qual que é o título do documento, o número da edição, a partir da segunda, o local e ano da publicação, a fonte de informação do documento, o número das páginas para publicações periódicas, ok? Então, isso aqui é o que vai dar um gancho para o que vem pela frente. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre referências bibliográficas e as técnicas, regras que são utilizadas nesse processo. Ok? Bom, então, gente,
eu acho que para esse momento, né, essa segunda aula, foi mais para falar um pouco sobre a questão da escolha do tema de pesquisa, do objeto a ser pesquisado, da questão norteadora, o problema que você vai definir para que você tenha, né, um local onde você deseja chegar de maneira efetiva, e a importância da leitura, né, a importância desse referencial, de você ter um referencial para te embasar na sua pesquisa. Beleza? Então, mais uma vez aí eu agradeço a atenção de todos vocês e a gente se vê nas aulas online e, obviamente, aqui nas nossas videoaulas também. Então, mais uma vez, eu desejo aí bons estudos, bom trabalho para vocês, estou sempre à disposição. E é isso. Um abração para vocês e até daqui a alguns dias. Até uma próxima. Boa tarde, bom dia, boa noite e boa madrugada, como eu costumo sempre dizer. Não sei que horário vocês vão estar assistindo, mas é isso aí. Até mais, gente.